Muito bem, nós vamos então dar início a esta 15ª aula do nosso curso sobre os sacramentos da Igreja, né? Na aula de hoje nós vamos terminar os estudos sobre o sacramento da penitência, sacramento do qual nós estamos falando já há 3 aulas, e se tivermos tempo hábil, eu acredito que teremos, nós vamos iniciar os estudos do segundo sacramento de cura, o sacramento da unção dos enfermos, ou extrema unção, né? Pois bem, resta-nos ainda explicar as partes do sacramento da penitência, as partes essenciais, sem as quais não existe sacramento da penitência, né? Falaremos sobre isso no primeiro momento e depois nós vamos falar sobre as 2 formas de se celebrar este sacramento, o sacramento da penitência, né? Ou reconciliação. Muito bem. As partes do sacramento da penitência estão aqui, neste quadro. São 4, né? Nós temos então a contrição, a confissão, a absolvição sacramental e a satisfação ou reparação. Se faltar uma destas 3 primeiras partes, não existe o sacramento da penitência, são as partes essenciais. E a última está intimamente vinculada à essência do sacramento da penitência. Muito bem, falaremos então um pouco sobre cada uma delas. Começando então pela contrição. Nós podemos subdividir a contrição em 3 outras partes, né? O exame de consciência, o arrependimento, o fim e o propósito. São 3 etapas para se chegar à contrição, né? Para que possamos então buscar o sacerdote e confessar os nossos pecados, recebermos a absolvição sacramental, está pressuposto que estamos arrependidos, né? Então é necessário estarmos arrependidos de todos os nossos pecados, quer sejam eles pecados mortais ou veniais. Nós dedicamos um bom tempo das nossas aulas a explicar a distinção e citamos exemplos, né? Então é necessário que estejamos arrependidos dos nossos pecados. A Igreja chama isso de contrição. Esta é uma etapa prévia, é uma etapa anterior ao início da celebração do sacramento da penitência. Então isto é iniciativa nossa, né? E o primeiro passo para que cheguemos à contrição é o exame de consciência. O que é o exame de consciência? O exame de consciência é um momento de oração, né? O exame de consciência é um momento no qual nós nos colocamos na presença de Deus, traçamos sobre nós o sinal da cruz, suplicamos a Deus a sua graça, né? Que o Senhor nos ajude pela força do Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a olharmos para dentro de nós, olharmos para o homem interior e investigarmos o nosso coração, investigarmos a nossa consciência, né? Para então descobrirmos os nossos pecados, para então pedirmos a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento, né? Isso é o exame de consciência, é um olhar interior. O exame de consciência é um olhar para o nosso coração, o nosso interior, a nossa consciência. Isso deve ser feito sempre em oração, né? Diante da presença de Deus e sempre pedindo a Deus o auxílio da sua graça, o auxílio do seu Espírito. Então, o exame de consciência é uma oração em que nós tomamos a iniciativa de realizá-la, né? No Catecismo Maior de São Pio X, esse texto está no nosso drive. São Pio X nos falará sobre o exame de consciência a partir do parágrafo 694 e nos seguintes. Nós não vamos ler todos, vamos ler apenas 2 para explicarmos o que é o exame de consciência. Lembrando que nós temos alguns textos, algumas fórmulas que nos ajudam a fazer o exame de consciência, né? No nosso drive nós temos pelo menos 2 exames de consciência. Um é aquele que nós usamos nas aulas anteriores, o exame de consciência feito pelo Mosteiro da Santa Cruz, este aqui, que é bem longo, deve ter aqui umas 15 páginas, né? Está no nosso drive, pautado nos 10 mandamentos.
E nós temos também um segundo exame de consciência, que é esse folder aqui, também está em PDF no nosso drive. Este é um exame de consciência construído a partir dos 7 pecados capitais. Estes textos nos ajudam a pensar, refletir sobre o que é o pecado, nos ajudam a investigar a nossa consciência e percebemos, né? Isso eu fiz, isso, aquilo eu não fiz, então nos ajuda a pensar e a refletir, porque no fundo a oração do exame de consciência é sempre uma meditação. Nós refletimos sobre nós mesmos, né? Por que insisto que o exame de consciência é uma oração? Porque antes de buscar o sacerdote, nós devemos, um dia antes, não sei, alguns dias antes, ou no mesmo dia, mas com tempo suficiente, nós precisamos parar e rezar, né? Pedir a Deus a graça de nos olharmos, de nos contemplarmos, de nos descobrirmos, de irmos para frente do espelho, né? E enxergarmos os nossos pecados. Algumas pessoas costumam anotar os seus pecados. Isso pode ser feito, não há nenhum problema em se fazer isso. Algumas pessoas costumam então anotar os seus pecados, os pecados que enxergam em si, na sua consciência, e levam essa lista para a confissão, para poder então confessar os seus pecados a partir dessa lista, com o fim de não esquecer de nenhum. Outras pessoas preferem apenas pensar, refletir e na sua mente guardar esses pecados que contemplou em si para poder então confessá-los. Aí, isso é uma opção, né, que nós temos. São Pio X, no parágrafo 694, nos diz o seguinte: o exame de consciência é uma diligente investigação dos pecados que se cometeram desde a última confissão bem feita. Então, o que nós devemos ter em mente quando vamos fazer o exame de consciência? Primeiro, nós vamos nos colocar em oração. Segundo, nós vamos investigar a nossa consciência. Nós vamos investigar o homem interior e nós vamos procurar identificar os pecados que nós cometemos desde a nossa última confissão bem feita, né? Então, talvez a última confissão que fizemos foi um mês atrás, né? De um mês atrás, desta última confissão para cá, que foi que nós cometemos novamente, quais são os pecados que nós caímos novamente, e aí então vamos anotar isso para poder confessá-los, né? Primeiramente, pedir a Deus a graça, né? Senhor, ajuda-me a me arrepender de todos esses pecados cometidos que eu vejo em mim, né? Ajuda-me a alcançar um arrependimento perfeito, a conversão, né? Para poder confessá-los. No parágrafo seguinte, no 695, São Pio X diz o seguinte: faça o exame de consciência trazendo diligentemente à memória, na presença de Deus, todos os pecados ainda não confessados, cometidos por pensamentos, palavras, obras e omissões, contra os mandamentos de Deus e da Igreja, e contra as obrigações do próprio estado aqui, estado de vida. Então veja, eu gosto desta frase, gosto dessa definição de como se faz o exame de consciência. São Pio X diz: o exame de consciência é uma investigação diligente, né? Nós olhamos para o nosso interior. Faça o exame de consciência trazendo à memória os nossos pecados, mas na presença de Deus, né? Por quê? Porque Deus é imensa misericórdia, né? Mais do que nós, que talvez desejamos ser perdoados por Deus, é Deus quem deseja nos absolver de todos os nossos pecados, é Deus quem deseja que nós nos convertamos, né? Então a misericórdia divina é infinita, né? Portanto, na presença de Deus, nós trazemos à memória os nossos pecados. O arrependimento é muito diferente do remorso, do ressentimento, da autocondenação. Quando nós trazemos à memória os nossos erros para ficarmos nos acusando, né, e cairmos no ressentimento, na angústia, na tristeza, isso não nos leva para lugar nenhum, né? Esse era o estado do interior de Simão Pedro, depois que pecou, negando o Senhor 3 vezes, né? Simão Pedro se acusou, caiu no remorso, caiu no ressentimento, né? Isso é a mesma coisa que aconteceu com Judas.
caiu no remorso, no ressentimento. Mas a diferença entre os dois apóstolos é que Judas, né, alimentou o seu remorso e o seu ressentimento a tal ponto de que se matou. Simão Pedro, aos poucos, auxiliado pela graça divina, vai então aprendendo a transformar o seu remorso, o seu ressentimento em arrependimento, em uma dor boa, em uma dor de conversão, não em uma dor ruim, né, que o paralisa. Então nós trazemos à memória os nossos pecados, mas na presença de Deus, né? Pecados cometidos por pensamentos, palavras, atos e omissões, né? Então isto é, em breves palavras, o que é o exame de consciência. Uma vez diante dos nossos pecados, ainda em oração, nós devemos pedir a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento. O arrependimento pode ser imperfeito ou de atrição, né? Ou o arrependimento pode ser perfeito ou de contrição, né? Então nós temos aqui uma dor interior, uma dor de atrição ou uma dor de contrição, né? Se temos pecados mortais ou veniais, né, e nós vamos para o sacerdote a fim de confessá-los, ainda que tenhamos um arrependimento imperfeito de atrição, nós somos absolvidos de todos os nossos pecados, né? Somos perdoados, né? Mas o ideal é que nós alcancemos uma dor, um arrependimento de contrição. Qual é a diferença entre os dois, né? São Pio X nos falará sobre isso no parágrafo 706 do seu catecismo. Então ele diz: a dor do arrependimento pode ser de duas espécies. Uma dor pode ser perfeita ou de contrição, imperfeita ou de atrição. A palavra contrição, São Pio X explicará um pouco antes, no parágrafo 681, é a mesma explicação que perpassa a história da igreja inteira, né, a tradição da igreja. Ele ensina que a palavra contrição, nesse contexto, né, significa fratura, despedaçamento, né? Por exemplo, né, nós falamos que a contrição significa fratura ou despedaçamento, da mesma forma que uma pedra que é esmagada e reduzida ao pó, o coração do penitente também é quebrado. É um coração contrito, é um coração esmagado, é um coração arrependido, né? É um coração triturado. Então, isso que significa contrição. A contrição significa fratura, despedaçamento. Um coração contrito é um coração arrependido, um coração quebrado, né? Aquele interior, coração, aqui significa a vida interior, né? A vida interior de muitos que é endurecida pela soberba, a vida interior, o coração de muitos que é endurecido pelo orgulho de não reconhecer os seus pecados, né? Mediante a graça divina, este coração de pedra, né? Esse coração duro, essa vida interior do soberbo, do orgulhoso, é quebrada, né? É despedaçada, torna-se um coração contrito, né? É aquilo que Deus disse através do profeta Ezequiel, quer dizer, Deus quer trocar os nossos corações de pedra por um coração de carne, rehumanizar-nos, né? O arrependimento é isso, o arrependimento é um coração quebrado, um coração que se arrepende, né? Que sai do orgulho da soberba e entra na humildade, no autoconhecimento em Deus. Porque para reconhecer os nossos erros, para reconhecer os nossos pecados, né, é necessária a virtude da humildade. Virtude que para Santa Catarina de Sena, primeira doutora da igreja, na sua obra O Diálogo, para ela a humildade é a coluna espinhal de toda a vida cristã, né? É o alicerce de toda a vida cristã, a humildade, né? A humildade tem a ver com humus, né? Tem a ver com terra. Nós precisamos descer à nossa verdade, né? A humildade nos leva a descer à nossa verdade, tocar a nossa verdade, olharmos para nós mesmos, por mais difícil que isso seja, cultivar o autoconhecimento em Deus. Humildade é isso. Humildade não é fazer-se menor que os outros, não é? Ah, não, você é melhor do que eu, então vai lá, né, fazer a leitura, vai lá cantar a missa, né? Humildade não é isso. Humildade não é isso. Humildade é conhecer a nossa verdade.
Humildade é descer à terra do nosso interior, tocar a nossa verdade. Isso é humildade, isso é autoconhecimento em Deus, isso é o pressuposto para que possamos então nos arrepender. Um coração contrito é, portanto, um coração quebrado. Diz então São Pio X que essa dor de contrição é uma dor perfeita porque é um desgosto de ter ofendido a Deus, uma vez que Ele é infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Então a contrição é aquele arrependimento que nos faz perceber, a contrição é graça. Ninguém alcança a contrição por um esforço próprio apenas. A iniciativa de nos colocarmos em oração é nossa, mas se chegamos à contrição, isso é graça, isso é dom. Portanto, precisamos pedir a Deus: Senhor, dá-nos um coração contrito, dá-nos um coração arrependido, leva-nos, Senhor, a experiência de um arrependimento como nunca antes provamos. Leva-nos, Senhor, a experiência de tocarmos a nossa verdade como nunca antes tocamos. É oração, é graça. Portanto, a contrição, esse arrependimento perfeito, é aquele que nos faz enxergar o quanto Deus nos ama e o quanto nós não o amamos de volta. É a experiência de Santa Catarina de Gênova, é a experiência que depois ela vai relatar que as almas do purgatório sentem. Essa dor tremenda de perceber o quanto Deus nos ama e o quanto nós somos ingratos. O quanto nós podíamos ter feito por amor a Deus e não fizemos. Cristo morreu por nós na cruz. Cristo foi coroado de espinhos, foi crucificado, sofreu durante sua vida inteira. E nós, por amor a Cristo, não somos capazes de movermos uma palha. Nós, por amor a Cristo, talvez não consigamos jejuar nas sextas-feiras, deixar de comer alguma coisa que gostamos. Nós somos fracos, em outras palavras. Deus nos amou a tal ponto de nos entregar o seu próprio Filho, e nós muitas vezes não somos capazes de renunciar a pequenas coisas por amor a Deus. Então é isso a contrição, perceber o quanto nós não amamos a Deus de volta, o quanto nós ainda amamos outras coisas acima de Deus. Diz ele ainda, no parágrafo 708, chama-se perfeita a dor de contrição por duas razões. Duas são as razões, então, que a contrição é uma dor perfeita, um arrependimento perfeito. Primeiro, porque se refere exclusivamente à bondade de Deus e não ao nosso proveito ou prejuízo. Quem tem contrição não espera nada em troca. Quem tem contrição ama. Quem tem contrição não tem interesse algum. Alcançou o verdadeiro amor a Deus. E deixou-se ser amado verdadeiramente por Deus. E a segunda razão, porque nos faz alcançar imediatamente o perdão dos pecados, ficando-nos, porém, a obrigação de nos confessarmos. Então, a contrição é uma tal graça divina que nos faz alcançar o perdão dos nossos pecados. Mas é claro que está pressuposto que o sujeito vai buscar o sacerdote para receber a absolvição sacramental. Mas é a contrição que por si só nos alcança o perdão. O perdão de Deus. A contrição é um coração quebrantado. Muito bem, e o que é então a atrição ou o arrependimento imperfeito? Diz São Pio X no parágrafo 711, alguns seguintes. A dor imperfeita ou de atrição é aquela pela qual nos arrependemos de ter ofendido a Deus como nosso supremo juiz, isto é, por medo, por temor dos castigos que merecemos e nos esperam nesta ou na outra vida, e pela própria fealdade do pecado. Então a contrição é um arrependimento perfeito porque nos leva a perceber o quanto Deus nos ama e o quanto nós não o amamos. É o temor santo. A atrição é uma dor de um arrependimento imperfeito porque nos leva à mudança de vida por medo, por um temor servil ainda,
por medo de sermos condenados por Deus, por medo de perdermos o céu, por medo dos castigos, por medo de sermos condenados ao inferno. O que já é bom, mas ainda não é a perfeição da caridade. Ainda é um temor servil, não um temor santo. Essa é basicamente a diferença entre atrição e contrição. Tudo bem? Infelizmente, a igreja propôs isso durante muitas gerações, né? Sim. O temor. Muitas vezes... Como que era colocado, né? Pecar. Você pecava, mas exatamente a ideia era essa. Era o medo da consequência. Sim. Não era por contrição, mas por muitos anos isso perdurou na igreja. Uma coisa que é importante fazermos é a distinção entre a igreja e os filhos da igreja, né? Então, quer dizer, a igreja, enquanto magistério, né, sempre ensinou ao longo dos séculos, tanto uma coisa quanto a outra, né, a atrição, a contrição. Se você vai ao Denzinger, você vai, por exemplo, encontrar textos no concílio de Florença ou em anteriores, isso é século XII, século XIII, que vai falar sobre atrição e contrição. Se você vai ao século XVI, no concílio de Trento, você vai encontrar, né, no decreto sobre o sacramento da penitência a explicação tanto de contrição, de atrição quanto de contrição. Então, a igreja, enquanto magistério, né, sempre conservou essa doutrina. Mas, de fato, quer dizer, ao longo do tempo, sobretudo ali nos séculos XVII, XVIII, nós tivemos alguns membros da igreja que talvez focassem mais aqui, mas nós sempre tivemos também os santos, né? Os santos são luzeiros, os santos são brasas, né, incandescentes que iluminam a igreja ao longo dos séculos. Então, isto, quer dizer, muitas vezes as pessoas olham mais para aqueles que acusavam ou colocavam no coração das pessoas uma atrição do que faziam chegar à contrição, mas isso sempre existiu, né, na igreja enquanto magistério, né? Mas, de fato, quer dizer, o nosso caminho de arrependimento deve ser um amadurecimento da vida interior, um amadurecimento do nosso coração. Amadurecimento do coração é sinônimo para amadurecimento da vida interior, maturidade interior, né? Maturidade interior é vida de oração concreta. Maturidade interior é essa busca por Deus, de ter intimidade com Deus, né? Então, ao longo do tempo, nós vamos passando, né, do temor servil para o temor santo. Ao longo do tempo, nós vamos amando a Deus. Essa palavra atrição eu nunca tinha ouvido falar. Porque contrição, aí eu estou contrito, coração contrito. E atrição, que é atrito, não... Qual seria aí o substantivo, por exemplo, falar o estado? Sim. Eu estou em estado de atrição? Estado de atrição. Na verdade, aqui esse e ou tem algum sentido, porque o sujeito ele pode ter ou atrição apenas, ou contrição. Que não é um estágio, né? Eu não preciso estar com atrição para chegar à contrição. Eu posso passar direto. Pode passar direto, sim. Exato. Pode pular direto. Perfeito. A maioria das pessoas talvez comecem por aqui para chegar aqui, mas nada impede da pessoa chegar, por uma graça divina, direto na contrição, né? Então, mas pode acontecer que nós tenhamos as duas coisas. Quer dizer, nós sentimos o temor do inferno, mas nós amamos a Deus. Pode ser que nós tenhamos as duas coisas também dentro de nós, né? Aí cabe ao diretor espiritual, ao confessor, a nós mesmos, olharmos para dentro de nós e pensarmos, refletirmos. Isso é meditar, né, sobre o estado da nossa vida interior, onde estamos, e rezar. Não tem outro caminho senão a oração para que cheguemos à contrição. Professor, mas assim, eu fico pensando se a gente consegue ensinar a contrição. Entende? Porque se a gente consegue ensinar a bondade de Deus, o amor de Deus, a amizade,
a presença e tudo isso, é mais fácil, vamos dizer, é mais difícil ensinar isso do que chegar e dizer assim, olha, o inferno é ruim, é quente, dói, você quer ir para o inferno? É mais fácil você falar isso Sim. do que você explicar a grandeza do amor de Deus. Sim. Né? A Então, isso atenção... que eu acho que ao longo, pelo menos na minha geração, graças a Deus eu não tive isso em casa, mas eu via e eu vejo hoje ainda, na educação Sim. de crianças, os pais cristãos católicos que falam mais do inferno do que do amor de Deus. Sim. Muitas vezes se fala mais do inferno do que do céu, né? São duas realidades. Nós temos que conhecer as duas. Nós temos que conhecer tanto o inferno, mas temos que conhecer também o céu. Temos que conhecer a cruz, mas temos que entender que acima da cruz está a ressurreição. A ressurreição é a grande vitória, né? Da Páscoa de Cristo, né? Então, quer dizer, de fato, a atrição ela causa um impacto maior. Ela causa um impacto maior, inclusive emocional, né? Do que talvez a contrição. A contrição pode ser ensinada, mas ela pode ser compreendida sem ser experienciada, né? Nós podemos ensinar a contrição, mas experienciar a contrição, senti-la, vivê-la, isso só vamos conseguir se nós quisermos, só vamos conseguir se nós rezarmos e pedirmos essa graça a Deus, né? Então o sujeito precisa ter necessariamente vida interior para chegar a um estado de contrição, senão ele nunca vai chegar, né? Se ele só lê, só estuda, só lê, só estuda, mas o reza, não cultiva a vida interior, ele nunca vai ter a experiência da contrição. A experiência da contrição é graça, isso? É graça, é graça. Exato. Ela não é produzida apenas pelos nossos esforços. Aqui sim, isso pode ser produzido pelos nossos esforços, e Deus pode cooperar com a sua graça, mas aqui é só graça. Quer dizer, nós podemos refletir, meditar, ter uma meditação prévia que nos conduza para a contrição, mas nós só vamos experienciá-la pela graça divina. Por isso aqui é súplica. Aqui é súplica. Coração de súplica, né? Quer dizer, pedimos a Deus, Senhor, dá-nos um coração contrito, dá-nos um coração arrependido, né? Humilhado, quebrado. Se não tivermos vida interior, nunca chegaremos à contrição. Quem só estuda não chega a ter a contrição. É porque eu penso que 4 grandes pilares da nossa vida sejam, né? A oração, o estudo, o trabalho e os relacionamentos. E penso que a oração é mais necessária e mais fundamental que os estudos. Sabe? Então, se o nosso dia passou e se nós agora temos que escolher, não tivemos tempo por conta da correria, não tivemos tempo de rezar e de estudar, e nós temos que escolher uma das duas coisas, o que vamos escolher? Vamos escolher rezar, é claro. Né? A oração, a vida interior é mais fundamental que os estudos. Os estudos são muito importantes. É muito importante estudar, mas não é mais importante que a oração. Né? Porque a oração é o encontro com Deus. Né? E se nós não amamos a Deus e não vivemos na presença de Deus, o que nos importa saber? Entende o que eu quero dizer? Né? Rezar, ter intimidade com Deus, ter vida de oração é mais fundamental que os estudos. Né? Mas tudo isso é importante. A oração, os estudos, o trabalho, os relacionamentos. Né? Tudo isso é importante. Nós não vamos ter uma vida sadia, nós não vamos ter uma vida espiritual sadia, nem trilharmos o caminho da santidade se faltar uma dessas coisas. Né? Eu conheci pessoas que queriam rezar, que queriam estudar, mas não queriam trabalhar. E aí o sujeito foi e se enfiou numa casa lá no meio do mato e queria que os outros o sustentassem. Né? Não, você precisa trabalhar, né? Tem alguma coisa errada aí, vamos trabalhar. Né? Eu conheci pessoas que queriam só trabalhar, só ganhar dinheiro, né? Mas não queriam rezar, não queriam estudar, e não tinham amigos, não tinham relacionamento algum, não ficavam com seus filhos. Não, calma que também tem alguma coisa errada aqui. Então, uma maturidade interior precisa ter pelo menos essas 4 coisas. Né?
E aí vai o projeto pessoal de vida, aí a necessidade de nós pensarmos, refletirmos, não, de tal a tal hora eu vou rezar, de tal a tal hora eu vou estudar, tal dia da semana eu vou estudar tal coisa. Tentarmos ter uma vida disciplinada, nem sempre nós conseguimos. Né? E quando nós não conseguimos por motivo justo, paciência, isso é sacrifício. Né? Quer dizer, em determinado dia, segunda-feira, decidi vou estudar tal coisa, meu filho passou mal para ser levado no pronto-socorro. Então, quer dizer, só um exemplo, né? Então, quer dizer, não vou socorrer alguém que precisa de mim, porque não, eu tenho que viver a lei. Você entende? A caridade está acima da lei. Né? A caridade nos assemelha a Cristo. Né? A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Né? Mas é necessário termos uma disciplina, é necessário pensarmos nisso. Né? Mas isso que eu quero dizer, a oração, a vida interior é mais importante, mais necessária que os estudos. Né? A vida de oração, por isso nós tivemos santos com virtudes heróicas, né, tremendas, sem grande teologia. Nós tivemos São Curadades, São Curadades, né? Nunca ouviu falar? São Curadades, o padroeiro dos sacerdotes, né? Um grande santo, que quase mal conseguiu se formar em filosofia e teologia com muita dificuldade, né? Quase não foi ordenado por causa disso, né? Tinha muita dificuldade com os estudos, um tremendo de um santo, né? Nós tivemos outros assim, ao longo da história da igreja. A própria Santa Catarina de Sena era analfabeta, né? Doutora da igreja. Tudo que está escrito de Santa Catarina de Sena, não foi ela quem escreveu, né? Ela ditava e as irmãs escreviam. Tudo que está em sua obra, o diálogo, são revelações divinas, são diálogos dela com Cristo, de fato, são revelações. Né? E que ela ia narrando, ela ia contando, as irmãs iam escrevendo. Então nós tivemos santos ao longo da história da igreja com tremendas dificuldades de estudos, mas rezavam, tinham vida interior. E se temos vida interior, temos a graça. Porque o veículo ordinário para que a graça divina nos alcance é a oração. Então rezemos. Muito bem. Quando a gente faz uma leitura, como lê Santa Catarina de Sena, de algo, pode ser considerada oração ou não? Olha, os estudos que fazemos, as leituras que nós temos, podem nos levar à oração. Né? As leituras e os estudos em si mesmos não são oração, mas nós podemos transformá-los em oração. Sobretudo quando nós lemos as Sagradas Escrituras, não é? Para fazermos um estudo bíblico, e até hoje eu não conheço um método de estudo bíblico melhor do que o método desenvolvido pelo Monsenhor Jonas da Bíblia, que é o fundador da Comunidade Canção Nova. Né? Ele tem um livro pequeno, de bolso, metade desse aqui, não tão no qual ele explica um método de estudo bíblico. Né? Então nós tem lá uma sequência para ler os textos da Sagrada Escritura. Se começa pelo Novo Testamento, pela primeira carta de São João, depois o Evangelho de São João e por aí vai. Esse livro se chama A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Bíblia no Meu Dia a Dia. Foi publicado pelas edições paulinas. E lá ele ensina, nós vamos ler o texto, depois nós vamos ter um caderno de anotação, então nós vamos copiar quais são as ordens de Deus, os princípios eternos, né? As promessas divinas, a mensagem de Deus para mim hoje. Né? E no final, sempre termina com uma oração de meditação, é a Lectio Divina. Né? Então, assim, fora de um estudo acadêmico, né, da Bíblia, quer dizer, na faculdade de teologia nós vamos ter aí teologia bíblica. Então, o sujeito que faz faculdade de teologia vai se debruçar sobre cada um dos textos, fazer exegeses, estudar o seu contexto histórico. Isso é um estudo acadêmico da Bíblia, que também é importante, também é necessário. Mas um estudo mais espiritual, digamos assim, um estudo que nos leva a cultivar a espiritualidade, esse livro contém. E é interessante porque nós vamos não só guardando os textos que lemos na memória, porque nós vamos copiá-los, mas nós também transformamos esses textos em oração.
Isso é importante, né? É rezar isso, oração de meditação. Então nós podemos transformar as leituras, sobretudo das Sagradas Escrituras, em oração, mas nós devemos ter leitura espiritual, quer dizer, um santo de devoção. Sabe, a vida daquele santo que mais nos atrai, aquele santo que a gente mais se identifica, vamos buscar ler algo sobre ele, sobre o que ele escreveu. Né? E aí, a partir do que lemos, nós podemos rezar. A contemplação dos ícones é objeto de oração, enfim, tantas outras coisas. Nos leva à oração, com certeza. Muito bem. E por fim, então, o terceiro elemento dentro aqui da contrição é o firme propósito de conversão. Ou seja, ainda em oração, nós precisamos ter a intenção interior de não voltar a pecar, de detestar o nosso pecado, né, e de lutar contra ele. Nós devemos ter o firme propósito de resistirmos às tentações e de não mais cairmos nesses pecados que nós cometemos, né? O firme propósito. São Pio X nos falará sobre isso no parágrafo 729 do seu catecismo, e nos parágrafos seguintes. Ele diz: o propósito consiste em uma vontade determinada. Né? Nós precisamos ter uma vontade determinada de não mais pecar. Uma vontade determinada de lutar contra a tentação, de lutar contra o demônio, de lutar contra o mundo, de lutar contra a concupiscência. Vontade determinada. Não vou mais cometer esse pecado. Né? Vou lutar até o fim. Claro, sempre pressupondo o auxílio da graça divina, porque sem a graça de Deus a gente não chega a lugar nenhum. Então, o propósito consiste em uma vontade determinada de nunca mais cometer o pecado e de empregar todos os meios necessários para evitar. Né? E aí, dizia São Domingos Sábio, né? Antes morrer do que pecar. Daí que São Francisco de Assis, quando era tentado a pecar contra a castidade, certa vez jogou-se no espinheiro para apagar o fogo da concupiscência. Jogou-se no espinheiro, porque a dor era maior que a tentação, né? Para não pecar. Na neve também. Exato. Né? Vontade determinada, né? De não mais pecar. Por isso a importância daquela postura de vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Né? A tentação se apresenta, mas a gente entra na tentação se a gente quer ou não. Entrar em tentação é começar a dialogar com Satanás. Né? Entrar em tentação é começar a dialogar com a nossa concupiscência e alimentar a tentação. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa é a palavra, né, do Evangelho. Então, a vigilância, uma vigilância constante, vigiar é estarmos conscientes de que a tentação virá. Né? Estarmos conscientes de que as situações, as ocasiões de pecado vão se apresentar. Estamos conscientes disso, então já vamos preparados. Né? Isso é vigilância. E oração. Né? Sem a graça divina, nós não conseguiremos resistir. Também a vigilância dos pensamentos, né? Os monges trabalham muito isso, né? A direção espiritual é muito em cima de falar quais são os pensamentos recorrentes, né? Sim. Porque daí vem muitas ocasiões de pecado. Com certeza. Né? Vigiar sobre os nossos pensamentos. E quando aqueles pensamentos pecaminosos aparecem, desviar a atenção. Né? E é interessante porque, na maioria das vezes, esses pensamentos pecaminosos aparecem na nossa mente quando estamos ociosos. Né? Já perceberam isso? Quer dizer, quando a gente está sem fazer nada, quando a gente senta no sofá e se desmonta, né? E fica ali, sei lá, meia hora, uns 40 minutos, sem fazer nada, né? Começa a vir os maus pensamentos, né? Os pensamentos pecaminosos que podem nos levar ao pecado, a ociosidade. Então, vigiar, estar em constante vigilância e, portanto, em constante oração. São Paulo diz aos Coríntios, né? Orai sem cessar. Né? Mas peraí, como é que isso funciona, né? Como é que a gente vai orar
a todo momento, a todo instante, né? Orai sem cessar, essa é a ordem, né, dada pelo apóstolo. Não há como estarmos em constante oração se não tivermos a vida interior. A vida interior, Santo Antônio Maria Claret sempre dizia: quero viver a minha vida na presença de Deus. É estarmos conscientes que a todo tempo Deus está conosco. Deus não está só conosco quando nós só rezamos. Ah não, agora tracei o sinal da cruz, Deus está comigo. Terminei a minha oração, saí, agora Deus não está mais comigo. Não é assim que funciona, né? Deus está conosco sempre. E portanto nós podemos rezar sempre. Nós podemos elevar a nossa mente a Deus sempre. Nós podemos enxergar todas as circunstâncias, todos os momentos da nossa vida são oportunidades para rezar, para estarmos com Deus, para vivermos a virtude, né? Estarmos com Deus sempre, né? Orar sem cessar. Muito bem, São Pio X ensina que um bom propósito tem 3 características, né? Então, um bom propósito tem aí 3 características. Ele ensina: o propósito deve ser absoluto, universal e eficaz. Absoluto, universal e eficaz. O que é um propósito absoluto? Um propósito absoluto, o caráter absoluto do nosso propósito, isto quer dizer que o propósito deve ser sem condição alguma de tempo, lugar ou de pessoa. Então quer dizer, em todo tempo, em todo lugar e com qualquer pessoa, nós devemos renunciar ao pecado. Por mais que muitas vezes o outro não nos entenda. Nós devemos renunciar ao pecado, devemos ter um firme propósito no sentido absoluto, ou seja, em todo tempo, em todo lugar e com qualquer pessoa, devemos renunciar ao pecado. Às vezes, nós caímos em pecado porque temos respeito humano. Então, sei lá, estamos numa roda de conversas, no nosso trabalho, no momento do almoço, estamos com algumas pessoas e de repente alguém começa a contar piadas sujas. E você, para não magoar o outro, para não ofender o outro, para não ser o chato da roda, você também ri junto, também alimenta, põe fogo na coisa, ou então começam a contar fofocas, né? E você não quer ser o chato da roda, você não quer magoar o outro, então você fica ali e até mesmo alimenta a fofoca, alimenta as piadas, você está compactuando com isso, né? Então, muitas vezes nós temos respeito humano. O respeito humano muitas vezes nos leva ao pecado, né? Então, ter um firme propósito de conversão, né, significa, em todo tempo, em todo lugar e com qualquer pessoa, nós devemos renunciar ao pecado. Então, contar uma piada suja, não vou rir. Né? Estão fazendo fofoca dos outros? Meu irmão, por que você está falando mal do outro? Né? Calma, você deveria procurar para se resolver, né? Entende? Então, nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá para vivermos a nossa fé de verdade, para ajudar o próximo de verdade. Porque quando nós falamos uma verdade, nós podemos colocar o irmão no caminho da salvação. E aí é com caridade, né? Não é com arrogância. Não, você está pecando. Para com isso porque você está me levando a pecar junto com você. Não, não é assim. Não é com arrogância, né? Não é com soberba. Pelo contrário, é com humildade, é com mansidão. Um texto que eu recomendo muito que vocês leiam é a autobiografia de Santo Antônio Maria Claret. Sabe? Ele vai ensinar essas coisas. Ele dizia que muitas vezes se encontrava com as pessoas e pedia a Deus esta graça, né, de ter um coração manso, humilde, para levar as pessoas a pensarem, a refletirem e, de fato, realizarem uma conversão sincera. Né? Não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Né? Muito difícil, né, professor? Às vezes dá raiva, né? Sim. E às vezes a ira é necessária. Às vezes a ira é necessária. Né? Porque Cristo, quando viu os vendilhões no templo, ele fez um chicote. Né?
Ele fez, ele teve tempo suficiente de pensar, né, no que viria depois. Ele não pegou o chicote pronto e já foi para cima, né? Ele não imagina o impulso. Ele fez o chicote e foi para cima do povo, derrubou tudo, fez uma arruaça lá, né? Ira, mas é a ira que tem em vistas a justiça. Às vezes ela é necessária, às vezes ela é caridade também, né? Outras vezes, por isso nós precisamos sempre ter essa empatia, quer dizer, nos colocarmos no lugar do outro para ter aquela percepção, né? De qual é o método necessário para abordar aqui, né? De repente o sujeito é de igreja, né? Já caminha na igreja, já tem um histórico, já conhece as Sagradas Escrituras e ainda assim está perseverando no pecado, quer dizer, com esse aí a gente tem que ser um pouco mais forte, um pouco mais impactante. De repente um sujeito que está longe da igreja, que está passando por uma situação emocional difícil, enfrentando doenças, enfrentando dificuldades, com ele talvez nós tenhamos que usar uma outra linguagem. É mansidão. É mansidão. Mas o nosso propósito deve ser firme, né? Nosso propósito deve ser absoluto, universal e eficaz. Falamos sobre o caráter absoluto, falemos agora sobre o caráter universal. O bom propósito deve ser universal, quer dizer, devemos ter a vontade de evitar todos os pecados mortais, tanto os que já tenhamos cometido no passado, como aqueles que poderíamos cometer ainda, né? Então nós devemos evitar todos os pecados mortais, né? Devemos lutar contra todos eles. E isso é o propósito, o caráter universal do propósito. Por fim, o bom propósito deve ser também eficaz. Quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida. Veja como isso é importante, né? O bom propósito deve ser eficaz. Isso quer dizer que é necessário termos uma vontade decidida de perder todas as coisas, de perder todas as pessoas antes que cometamos um novo pecado. Antes de morrer do que pecar. Então, uma vontade decidida de, se preciso for, perder todas as coisas ou pessoas antes de cometer um novo pecado. Fugir das ocasiões perigosas de pecar. Né? Destruir os maus hábitos. Destruir os maus hábitos. Não mais nos satisfazermos com obrigações ilícitas. Né? Nós devemos nos ocupar de obrigações ilícitas. Os nossos deveres estão livres, diz São Prudêncio. Muito bem. Eis aí então as três características de um bom propósito. E aí nós chegamos à contrição, auxiliados pela graça divina. Isso é então uma etapa prévia à confissão. Lembrando que se o sujeito não está arrependido dos seus pecados, se ele não tem pelo menos a atrição, ainda que ele vá diante do sacerdote contar os seus pecados, essa confissão é nula. Ele não recebe a absolvição dos pecados que não foram arrependidos e que não há um firme propósito. E se o sacerdote perceber isso na pessoa, que não há arrependimento sincero e que não há um desejo concreto de se converter, o sacerdote pode negar-se a dar a absolvição. É o que São Padre Pio fazia. Né? Mas quando é confissão comunitária? Tá, nós vamos entrar nisso daqui a pouco, né? Mas é que está, o que se entende por confissão comunitária, né? Porque há uma celebração penitencial dentro da qual nós temos a confissão pessoal, né? E existem confissões comunitárias, que é quando o sacerdote dá uma absolvição geral. Esta confissão comunitária não é permitida pelo direito canônico, a não ser em casos de risco de morte. Tá? É isso. Vamos supor, de repente o sujeito, o padre, né, está num avião, deu pane lá, vai cair, que não vai morrer. Aí o sacerdote pode se levantar, dar a absolvição a todos. Uma absolvição comunitária. Ou se existem outros riscos,
ou, em último caso, em terras de missão, nas quais é impossível o sacerdote atender um por um. Então, a Santa Sé dá uma autorização específica para esse caso, para que o sacerdote possa dar uma absolvição geral. Mas é só isso, só nessas circunstâncias. A igreja faz isso, a pessoa não pecado enorme da igreja fazer uma coisa dessa. Tem muito lugar por aí que fica fazendo confissão comunitária. Aparecida é um deles. Aparecida é um desses lugares que eu já fui. Já presenciei celebrações penitenciais. Celebração penitencial, né? Dentro da qual se dava a absolvição geral. Já participei disso. Mas será que não seria Quem vier, não. está, por exemplo, em missão, tem uma Toma, quantidade grande, Eles fazem, eu fui lá uma vez. não dá Eu saí, conta. falei, não pode Então, fazer não. na intenção de todos, né, de Culpado, sim. fazer a confissão de todos, então essas igrejas Fui embora, nunca mais que voltei naquela igreja. tem uma quantidade de fiéis, Nunca mais. um número menor de sacerdotes para fazer a confissão, talvez eles, por similaridade, Tá. fazem Pode uma não. coisa. Mas não pode. Ainda assim, não pode, porque em Aparecida nós temos ali um lugar, eu não vou saber explicar agora, mas nós temos os confessionários, né? Nós temos aí pelo menos uns 30 confessionários. Aquela parte lá embaixo que é do... Isso mesmo. E nós tem padres, eleitoristas estão, né? Então, tem padre. Era para existir confissões, atendimento de confissão pessoal. O dia todo aí, né? Mas O dia todo. Então, E para Aparecida dizer, sim. um padre atende quantas confissões no dia? Muitas. Nem dá para. É X, né? Chega uma pessoa Porque lá com sem, muitos pecados. são 3 mil, Eu fiz uma. 30 padres, Passar pela porta. 3 mil pessoas. Da misericórdia, Mas não justifica. Não justifica. Eu tinha feito. A Aparecida não tem essa autorização para dar a absolvição geral. Mas foi confissão pessoal. Não é geral. Ainda que existam peregrinações, É não se encaixa dentro da lei canônica. mais no início. Eu já fui em Aparecida e encontrei as duas situações. Encontrei vários padres atendendo ao mesmo tempo, então eu peguei minha filha. E é claro, o sujeito também tem que ter uma certa noção. Ele não vai ficar lá dentro do funcionário, sei lá, 15 minutos, né? Ele chega lá, conta os seus pecados e pronto, né? Recebe a absolvição. Cada um ali, talvez uns 5, 7 minutos seja o suficiente. Mas já encontrei também absolvições gerais, não pode. Eu já falei aqui em Assunção, aqui no Vinhedo, no centro, tem. Tem absolvição geral. Isso. Tem porque meu pai já veio várias vezes. Eu já fui lá uma vez, eles fizeram isso. Eu saí. Não pode. Falei pra ele, não pode. Não pode. É inválido. Nem vai. O sujeito continua com seus pecados. É inválido. Tem que chegar no padre, Ainda bem que um não amor, tem e falar, padre, por favor, não faça isso, porque não pode. Nesse caso, Na quarta-feira, valeria uma conversar com o exortação. sozinho. Nesse Um caso, psicólogo, valeria falar uma com o pessoal, exortação. ficar se confessando. Puxa um par de canto, não sei como, nem em que hora, mas valeria sim chegarmos aí e dizermos por que o senhor está dando absolvição para todo mundo, né? Quer dizer, o direito canônico pede para que a confissão seja feita individualmente. O senhor não acha que tem alguma coisa errada aqui, né? Valeria sim uma exortação. Valeria. Não sei se ele vai aceitar, né? Perde a oportunidade de ensinar o que é certo. Certo. Dá, tem hora que dá. Tem hora que Esse padre aí que tá no Titanic, que ele a absolvição vale pra ele também. não. Ele dá absolvição geral, mas pra ele não vale, né? Pra ele não vale. Que coisa. Isso que é uma caridade. Então, se tiverem dois padres, Acabei de falar, tem que ter 2 padres. se tiverem dois padres, um pode absolver o outro. Ah, sim. Mas se tiver um padre só, ele pode dar absolvição aos outros, mas ele mesmo não. Ele não pode. Os dons e os carismas de Deus são para os outros, Só para os e outros. nunca para nós. Tá certo? São Padre Pio de Pietrelcina, em muitos casos, São Padre Pio era um grande confessor, né? O principal apostolado da vida de São Padre Pio era a confissão. Né? Ele já sabia os pecados de todo mundo. Exatamente, ele tinha um dom extraordinário. Ele tinha esse dom. Ninguém escapava Um disso. místico extraordinário.
extraordinário de penetração dos espíritos. Ele de fato conhecia os pecados de muita gente. E, inclusive as pessoas quando iam confessar e conscientemente não queriam confessar certo pecado por vergonha, porque enfim não queriam falar, ele falava. E dava um estado. Ele dava uns tapas. Quando a pessoa tinha correção, ele já dá absolvição. Nossa, já está absolvido. É. Seu arrependimento já É. E tinha gente que ele se negava a dar a confissão, a dar a absolvição. Ele se negava. Ele dizia, olha, volta para casa, se arrepende, aí muda de vida e depois você volta aqui. Ele fazia isso? Levava a coisa a sério, né? Muito bem. A segunda... Vira gente. Vira gente. vai virar gente. Vira gente. Exatamente. Essa questão do propósito tem que atender às três funções. São as três que tem que ser. Para ser um propósito perfeito, sim. Perfeito, né? Tem que atender às três funções. A segunda parte, então, do sacramento da penitência é a confissão. Então, é efetivamente o momento em que nós procuramos o sacerdote para confessar. A confissão é um reconhecimento dos pecados, nós estamos confessando, e aqui a palavra confissão está bem no sentido agostiniano da palavra confissão, na sua obra Confissões, né? Nós estamos confessando, ou seja, reconhecendo os nossos pecados, mas nós também estamos confessando a nossa fé na misericórdia divina que há de nos absolver. É também aqui uma profissão de fé. Cabe os dois sentidos a palavra confissão aqui, né? Então reconhecemos nossos pecados e, além disso, nós nos acusamos desses pecados. Contar o que nós fizemos de errado, né? Contar os nossos pecados mortais e veniais é nos acusarmos, né? É dizer a Deus, porque o sacerdote está ali na pessoa de Cristo, lembrando que apenas os sacerdotes e os bispos podem atender a confissão, os diáconos não podem atender a confissão, né? Então é Cristo quem está ali, né? É in persona Cristo, é na pessoa de Cristo que o sacerdote e o senhor bispo estão ali para nos receber, escutar a nossa confissão, nos dar a absolvição. Portanto, nós nos acusamos, é um tribunal. Aliás, o próprio Catecismo da Igreja vai nos dizer que o sacramento da penitência é uma prévia, é uma antecipação do tribunal, do juízo particular, né? Enquanto estamos vivos, estamos no tempo da misericórdia, nós podemos entrar nesse tribunal com humildade, reconhecendo e confessando os nossos pecados, nos acusando deles e sermos então absolvidos de todos eles, né? A confissão. Os padres que não são autorizados a fazer a confissão é temporariamente? Normalmente o que acontece? Algumas dioceses ainda guardam isso, outras não. Mas antigamente, antes do Vaticano II, todo sacerdote, quando era ordenado, ele era ordenado, mas ele ainda não podia administrar os sacramentos. Então o sacerdote era ordenado e o senhor bispo o autorizava a celebrar primeiro a sua primeira missa, né? Depois ele recebia uma segunda autorização para celebrar missa em particular, a missa só para ele, ou ele já recebia também a autorização para celebrar a missa para o povo, né? Então era uma autorização, é um documento emitido pela cúria, né? Que o bispo assina. O bispo está autorizando aquele sacerdote a ser vigário, porque nenhum sacerdote, quando é ordenado, já assume paróquia, já se torna pároco. O sacerdote recém-ordenado, ele primeiro se torna vigário, ou seja, ele vai estar em obediência ao pároco, né? Então ele recebe primeiro um documento, uma autorização para celebrar a missa. Depois ele recebe um outro documento que contém a autorização do bispo para que ele possa atender a confissão. Algumas dioceses ainda guardam isso, outras não. Outras dioceses, o padre foi ordenado, então vai fazer tudo, né? Tem padre que já assume paróquia, inclusive, recém-ordenado. Mas Jundiaí não. Jundiaí, o sacerdote recém-ordenado recebe autorização para celebrar a missa como vigário. Depois ele recebe autorização para atender a confissão como vigário. Depois de 1 ano, 2, aí então que o bispo vai torná-lo pároco, vai dar a ele a administração de uma paróquia, né? Então tem todo um processo, né? Os padres que não têm autorização para atender confissão
mas ainda assim o fazem, a confissão é válida, mas ilícita. Isso é direito canônico também, isso é jurisdição canônica. Um outro exemplo, vamos supor que um sacerdote que esteja incardinado na Arquidiocese de Campinas, ele de repente viajou para passar o final de semana na Diocese de Jundiaí, sei lá, visitando amigos, família. Se ele vai atender confissões, ele precisa da autorização do bispo da diocese na qual ele está. Fora da diocese, Ele tem que pedir autorização, né? Ele tem que ter uma autorização. Como a gente não Oficialmente, tem como sim. saber, né, eles deviam ter um crachazinho ser autorizado para confessar. Como que a gente vai saber, né? A confissão é válida, é sempre válida, mas se ele não tem autorização, É isso. não é ilícito. Normalmente as paróquias eles trazem tipo 8, 10, 15 padres e fazem aquele mutirão Exato. de confissão antes da Páscoa e tal. Exato. Confissão ilícita deve ter uma pena para o sacerdote. Sim, mas aí é uma pena mais relacionada a aspectos administrativos, né? Vamos supor que um sacerdote de outra diocese entre em uma outra e vá celebrar missa ou atender confissão e o bispo daquela diocese na qual ele se encontra fique sabendo, né? O bispo vai ligar para o outro bispo, né? E falar o seguinte: olha, o padre do senhor está aqui celebrando, mas eu não autorizei. E aí? E esse padre, quando voltar, vai sofrer uma penalidade administrativa. Isso não vai Como, acontecer. professor, que tipo de penalidade? O bispo dele pode retirar a autorização de ter confissão temporariamente, pode rebaixá-lo de pároco a vigário, pode mudá-lo de paróquia. Existem algumas intervenções. Tem padre que nunca chega a ser pároco, não tem? Tem padre que nunca chega a ser pároco, exato. São sim. Não? Tem. Mas tem padres que não chegam a ser párocos porque têm outras funções na sua diocese, né? Não sei. E aqui no mosteiro, como funciona os monges? Tem alguns que não são, né? Exato. Então, aí que está. Os religiosos, não só os monges, mas todos os religiosos, eles obedecem uma outra jurisdição. Né? Os religiosos obedecem à jurisdição da sua ordem, da sua congregação. Né? Então, se a ordem é de direito pontifício, como é o mosteiro de São Bento, né? Ou se a congregação é de direito pontifício, então são os seus superiores que os autorizam. Então, determinado sacerdote está autorizado a atender confissões dentro da sua província. E aí é um conjunto de dioceses. Tá? É assim que funciona. Eles podem receber autorizações direto dos seus superiores legítimos. Diferente é o caso de um instituto de vida consagrada recém-fundado que seja de jurisdição diocesana ou arquidiocesana. Então, vamos supor que eles não são de direito pontifício, são de direito diocesano. Eles estão autorizados a atuar na sua diocese. Se forem atuar em outra diocese, precisam sempre da autorização do bispo. Tá? É assim que funciona. Senão dá problema. E dá problema sério. Enfim. Também existe a legislação canônica e existe a política na igreja. Né? De repente, um sujeito de um outro lugar vem para cá e começa a pregar. Começa a reunir um monte de gente em torno dele. O bispo não o conhece. Quem que é esse aí, né? Está falando coisa certa, está falando coisa errada, eu não conheço ele. O bispo pode, a princípio, podar. É até uma prova que se impõe. Se o sujeito realmente for de Deus, né? Se ele foi enviado por Deus, ele vai obedecer. O que São Padre Pio fez quando a Santa Sé o proibiu de atender confissões? São Padre Pio se rebelou contra a igreja, virou para a Santa Sé e falou assim: vocês não me compreendem, eu vou fundar a minha igreja. Fez isso? Não fez isso. São Padre Pio obedeceu. Muitas vezes as provações que nós enfrentamos vêm de dentro da própria igreja. Bendito seja Deus por elas. Passemos por elas. Passemos por elas. Assim fez São Padre Pio. Santo. Muito bem. Para falarmos então um pouco mais sobre a confissão, nós vamos ao parágrafo 1455 aqui do Catecismo de João Paulo II. 1455. Aliás, todas essas etapas, elas
estão descritas aqui também no Catecismo de João Paulo II. Eu estou priorizando uns textos com relação aos outros por conta da síntese mesmo, do tempo que temos em aula para tratar do assunto. Mas aqui mesmo, nos parágrafos anteriores, do 1451 ao 54, o Catecismo está falando da contrição. E do 1455 e nos seguintes, ele fala da confissão. Nós vamos acompanhar por aqui o texto. Então diz o texto do Magistério. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita nossa reconciliação com os outros. Então, quando nós ofendemos alguém, se queremos nos reconciliar, o primeiro passo qual é? Reconhecer. Puxa, eu errei, me perdoe, me desculpe. Então, do ponto de vista meramente humano, quando a gente reconhece que a gente errou, isso já é o ponto de partida para uma reconciliação. Quanto mais no sacramento. Pela acusação, o homem encara de frente os pecados, dos quais se tornou culpado. Então veja, nós não fugimos da nossa condição, nós não fugimos da nossa verdade. Nós só seremos santos, se nós olharmos a nossa verdade, se nós assumirmos a nossa verdade, se nós trazermos, se a gente levar a nossa verdade até a presença de Deus, para que Deus possa tocá-la e curá-la, restaurá-la. Se a gente vive de aparência, se a gente se esconde, se a gente tem um coração endurecido, nada acontece na nossa vida. Se nós não somos autênticos, se nós nos escondemos, se nós fugimos de nós mesmos, se nós mentimos, nós vamos continuar com a nossa vida medíocre. E hoje o que mais nós vemos na igreja são cristãos medíocres, são católicos medíocres, que caíram na mediocridade, se contentam com uma vida de máscaras, de aparências. Vão para a igreja, colocam a sua máscara de piedoso, saem da igreja, vão cometer os mais atrozes pecados. Volta para a igreja, veste a máscara de piedoso de novo. Quer dizer, o sujeito é bipolar, Na igreja se comporta de um jeito, fora da igreja se comporta de outro, ele não vai para o céu de jeito nenhum. Está fingindo, está brincando de fariseu. Entende? As coisas só começam a acontecer quando a gente tem a coragem de tomar nas mãos a nossa verdade e de levar a nossa verdade na presença de Deus. Senhor, e dizer para Deus, Senhor, eu sou isso aqui, eu sou pecador, e bater no peito. É porque a oração que Deus ouviu foi a oração do publicano. Estava no templo, o fariseu e o publicano, o fariseu dentro do templo, rezava louvando a Deus. Senhor, eu te louvo porque eu sou bom. Olha como eu sou bom, Senhor. Eu pago o dízimo do cominho, eu faço isso, eu vivo a lei. Olha como eu sou bom. Eu te louvo, Senhor, porque eu sou bom. O fariseu. Enquanto o publicano, arrependido, com o coração quebrado e contrito, não ousava entrar no templo e, batendo no peito, rezava: Senhor, tem piedade, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus ouve esta oração. A oração que traz para a presença de Deus a verdade. A nossa verdade. É necessário que nós apresentemos a Deus a nossa verdade em oração, nos sacramentos. Para viver de maneira autêntica, para parar de fazer da religião um grande teatro, para parar de fazer da nossa vida um grande teatro. Tem gente que passa a vida inteira vivendo como se estivesse interpretando uma peça, interpretando um personagem. Tem pessoas que montam um personagem, não são o que são, não são autênticos, não vivem a sua verdade, vivem de máscaras. Nós precisamos nos despir dessas máscaras, sobretudo na presença de Deus, que nos conhece verdadeiramente. Então, pela acusação, o homem encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e à comunhão da igreja, a fim de tornar possível um futuro novo. Eis aí a postura da confissão. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Então não há sacramento se nós não contarmos e enumerarmos os nossos pecados para o sacerdote.
Padre, eu vim aqui pedir perdão a Deus porque eu fiz isto. Eu fiz. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Eu reconheço que eu pequei. E venho pedir a Deus misericórdia. Né? Venho pedir a Deus o perdão desses pecados. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência. Depois de examinar-se seriamente, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo, pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos. E aqui uma citação de São Jerônimo, né, que diz: quando os cristãos se esforçam para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Os que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. São aqueles que não levam a sua verdade à presença de Deus. Né? Pois, se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Então, o sujeito que vai para o sacerdote com a intenção de confessar só alguns pecados e outros esconder, é a mesma coisa, a mesma situação de um sujeito que tem uma enfermidade, um câncer na perna, e vai até o hospital e não mostra a sua perna ao médico. Não vai ser curado. Não vai ser curado. Porque ele vai para o hospital. Exato. Né? Por quê? Para continuar vivendo teatro. Né? Quer viver o teatrinho. Para viver o teatro de igreja. É um teatro arriscado esse, né? É um teatro arriscado. A igreja pede que uma vez por ano a gente se confesse. O sujeito vai se confessar, mas sem um arrependimento concreto, não conta todos os seus pecados, vai cumprir o preceito. Vai porque todo mundo foi, vai porque eu tenho que mostrar para os outros, né, que eu estou aqui. Faz da sua vida um teatro. Nós não estamos nessa vida para viver um teatro. Nossa vida é tão curta. A nossa vida é tão breve. Né? A nossa vida, como diz o salmista, é tal como a erva do campo, que de manhã nasce e à tarde logo seca. A nossa vida é tão curta para a gente ficar perdendo tempo com um teatro. Né? Temos que viver a nossa verdade. Os santos entenderam isso, né? Viveram a sua verdade. 1457. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência, pelo menos uma vez por ano. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito, sem receber previamente a absolvição sacramental, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Então veja, se estamos em pecado mortal, não devemos comungar. Mas devemos primeiro buscar o sacerdote para confessar, depois comungar. As crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. Então tudo isso é direito canônico, né? Tudo isso é direito canônico. O cano 916, o cano 914, tudo isso é lei da Igreja. Apesar de não ser estritamente necessária a confissão das faltas cotidianas, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja que se confesse também os pecados veniais, né, o sacerdote. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Né? Aqui, a citação de Santo Agostinho, comentário do Evangelho de São João, que diz: quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa teus pecados. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus.
O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, é o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste para que Deus salve o que ele fez. Né? Destrói o que fizeste, já tem um coração contrito, quebrado. Né? Quando começas a detestar o que fizeste, o pecado, é então que tuas boas obras começam, porque acusas tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribuis para a verdade e consegues chegar à luz. Santo Agostinho. Está aí, quer dizer, sem Deus nada podemos, né, realizar senão pecar. Né? Não precisamos de nós mesmos para existirmos, né? Porque Deus nos criou sem que nós quiséssemos, quer dizer, a nossa vida, a nossa existência é dom gratuito divino, né? Mas sem Deus nós podemos entrar em estado de pecado e não podemos retornar senão pela graça dele. Muito bem. Como é fazer essa parte que fala que, então, apesar de não ser estritamente necessário, a confissão dos pecados veniais é vivamente recomendada pela Igreja? Porque os pecados veniais não precisam ser confessados? É que está. Os pecados veniais, nós podemos alcançar a absolvição deles no ato penitencial da missa. Tá. Né? Se temos contrição. Sim. Né? Então, se estamos arrependidos, se nosso arrependimento é perfeito, nós podemos alcançar a absolvição dos pecados veniais no ato penitencial da missa, mas nós podemos também confessar os pecados veniais no sacramento da penitência. Tá? Agora, é difícil se alguns dos pecados, é difícil separar isso aqui é venial, porque ele é mais grave ou menos grave do que o outro. É o mesmo fundamento, só que um é mais grave e outro é menos grave que o outro, nas aulas anteriores. Sim. Então é difícil a gente ter que julgar isso para saber o que é venial ou o que é mortal. Exato. Se existe essa dificuldade, confesso. Aí se faz necessário confessar. E aí você pode pedir ao confessor, né? Olha, padre, isso que eu fiz é um pecado mortal, um pecado venial? Não consegui ainda chegar a um diagnóstico. Né? Então o padre pode me orientar. Né? É isso. Eu sempre confesso os meus pecados veniais. Sempre. Em todas as confissões. Em todas as confissões eu coloco meus pecados mortais e coloco os meus pecados veniais também. Ainda que no ato penitencial da missa eu os recorde novamente, mas sempre os confesso também. É isso. Confissão. Então, brevemente, nós aí estudamos. Agora, depois que nós confessamos os nossos pecados, dentro do rito da confissão, da celebração do sacramento, depois que nós contamos os nossos pecados, o sacerdote, ele pode nos dar um aconselhamento, nos dar uma orientação, nos ajudar a trilhar um caminho de ascese. Então, o sacerdote confessor, ele pode comentar cada um dos nossos pecados e nos apontar o caminho para transformar os pecados em virtudes. Porque os pecados são o avesso da virtude. Entende? Então, se o sujeito comete um pecado da gula, sei lá, estou aqui aleatoriamente, o sujeito cometeu um pecado da gula, confessou. O sacerdote confessor pode olhar para a pessoa e dizer, olha, esse pecado da gula, nós podemos nos converter dele trilhando o caminho de ascese do jejum. Então, se você cometeu um pecado da gula comendo pudim de leite condensado, faça uma penitência, uma ascese. Né? Fique por um mês sem comer o pudim de leite condensado. Né? E ofereça esse alimento a uma outra pessoa. Entendeu? Ascese. Ascese
é um exemplo de penitência que o sacerdote pode nos dar, uma orientação, um aconselhamento para transformar os nossos pecados em virtude. O sujeito comete pecados contra a castidade, sei lá, o sujeito jovem caiu na pornografia, foi confessado os seus pecados, pecado mortal. O sacerdote confessor pode virar para ele e dizer assim: olha, para você vencer este vício, desse pecado, nós precisamos ter um caminho de ascese, de mortificação. Então, vamos aplicar aqui a mortificação de ficar um mês sem usar a internet, ou usar somente para aquilo que for essencial. E usar a internet não no computador do seu quarto, no computador da sala da sua casa. Você entende? O confessor pode orientar, deveria sempre ser assim, as nossas confissões, quer dizer, quando nós vamos confessar os pecados, o sacerdote ele vai primeiro identificar os pecados mais graves, os pecados mortais que são vícios, os mais, os piores da nossa lista. E o sacerdote, identificando esses pecados, nós temos que atacar primeiro esse campo. Se a gente quer se converter, a gente não deve primeiro investir todas as nossas forças contra os pecados veniais. Nós precisamos investir todas as nossas forças primeiro para mortificar e vencer os pecados mortais. E dentre os pecados mortais, aqueles que são vícios, os mais graves. Devemos começar por aqui. E aí, a ascese, o caminho de mortificação. Identificando os nossos pecados, o que nós vamos fazer para sair dessa situação, dessa encrenca? Nós temos que encontrar medidas, caminhos aí para a gente se converter. Então o sacerdote pode fazer isso, seria uma etapa, entre a confissão e a absolvição. E depois disso, nós temos então a absolvição sacramental. A absolvição sacramental é a oração feita pelo sacerdote. A oração feita pelo sacerdote para nos absolver de todos os pecados está no parágrafo 1449 do Catecismo de João Paulo II. 1449, lá embaixo é a citação do ritual romano, a citação de número 435A. Aqui nós temos a oração que o sacerdote faz para nos absolver, é a forma do sacramento da penitência. Então, normalmente, nesse momento, nós nos colocamos de joelhos. Seria a postura mais adequada, isso, a postura mais piedosa, O sujeito pode fazer a sua confissão inteira de joelhos, mas pode fazer a confissão também sentado. Mas nesse momento seria bom ajoelhar-se diante do sacerdote. O sacerdote então se levanta, impõe as mãos sobre nós. É uma oração de epíclese. Impor as mãos significa isso. Significa que ele está invocando o Espírito Santo sobre nós. E ele reza então, Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho me reconciliou o mundo consigo, me enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz, traçando o sinal da cruz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto fala, Pai, Filho e Espírito Santo, ele traça o sinal da cruz. Esta é a oração pela qual acontece a absolvição. Os nossos pecados são perdoados, nós somos absolvidos de todos eles. Todos os pecados confessados são absolvidos. O coração dessa oração, a frase que não pode faltar é esta: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa frase não pode faltar. Se ela faltar, não aconteceu o sacramento. Todo o resto pode até ser omitido, mas essa frase não pode faltar, ela é o coração, é a frase pela qual acontece o sacramento. Sem ela não há sacramento. É isto. E aí nós podemos também falar dos efeitos do sacramento da penitência. Ao contrário do que fizemos nos outros sacramentos, nós deixamos para falar dos efeitos desse sacramento nesse momento. Os principais efeitos da absolvição sacramental é a reconciliação com Deus e com a Igreja. Para falarmos sobre os efeitos do sacramento da penitência, nós vamos ao parágrafo 1468 do Catecismo de João Paulo II.
1468 e vamos até o 70, os efeitos deste sacramento. Quais são então os efeitos do sacramento da penitência? Diz o texto: toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus. E graça aqui é graça santificante. Então a absolvição sacramental nos faz retornar, restitui a graça santificante. Tá? Nos faz retornar à graça santificante. E de nos unir a Deus com a máxima amizade. Então, pelo pecado mortal, nós perdemos a graça santificante. Deus continua enviando graças atuais. Mas a graça santificante nós perdemos. A absolvição sacramental nos devolve, nos dá novamente a graça santificante. Tá? Portanto, a finalidade e o efeito deste sacramento é a reconciliação com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual. Né? Se o pecado mortal nos fez morrer, né? Se o pecado grave lançou uma morte sobre a vida interior, a absolvição sacramental nos faz ressuscitar interiormente, faz a vida interior ressurgir, né? Ressuscita a vida interior das pessoas. Então, este sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade de filhos de Deus e dos bens da vida de filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é justamente a amizade com Deus. Este sacramento também nos reconcilia com a Igreja. O pecado fende ou quebra a comunhão fraterna. O sacramento da penitência a repara ou restaura. Neste sentido, ele não cura apenas aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas tem também um efeito vivificante sobre a vida da Igreja, que sofreu com o pecado de um de seus membros. Então, diz São Paulo na Carta aos Coríntios, capítulo 12, se um membro sofre, todo o corpo sente. Se um membro da Igreja cai no pecado mortal, toda a Igreja sente. Toda a Igreja faz penitência por ele, reza por ele. Daí também que se nós cometemos um pecado contra o próximo, o sacerdote pode nos dar uma penitência de nos reconciliarmos com o próximo. Por isso, este sacramento também reconcilia com a Igreja. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador sai fortalecido pela participação dos bens espirituais de todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer estejam ainda em estado de peregrinação, quer já estejam na pátria celeste. Não devemos esquecer que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações capazes de remediar outras rupturas ocasionadas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo no íntimo mais profundo de seu ser, onde recupera a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos, que de alguma maneira o ofendeu e feriu, reconcilia-se com a Igreja, reconcilia-se com toda a criação. Neste sacramento, o pecador, entregando-se ao julgamento misericordioso de Deus, veja, antecipa de certa maneira o julgamento a que será sujeito no fim desta vida terrestre. Pecados absolvidos são pecados esquecidos. Os pecados absolvidos pelo sacramento da penitência não serão matéria do juízo particular, nem serão matéria do juízo final. Os pecados absolvidos pelo sacramento da penitência não vão reaparecer no nosso juízo particular e no juízo final. Pecado absolvido é pecado apagado, é pecado esquecido. Isso é importante. Antecipa o julgamento, antecipa o juízo. Pois é agora nesta vida que nos é oferecida a escolha entre a vida e a morte,
E só pelo caminho da conversão poderemos entrar no reino do qual somos excluídos pelo pecado grave. Pelo pecado grave, pelo pecado mortal, nós nos excluímos do reino de Deus. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte para a vida sem ser julgado. Muito bem. E enfim, nós chegamos agora à última parte do sacramento da penitência, a satisfação ou a reparação. A absolvição sacramental apaga, perdoa toda a culpa e toda a pena eterna. Mas a absolvição sacramental não retira a pena temporal. É a pena temporal a causa pela qual nós devemos fazer uma reparação. Nós devemos fazer a reparação dos nossos pecados. Né? Então o sacerdote, depois de nos dar a absolvição sacramental, o sacerdote pode nos dar uma penitência. E essa penitência pode ser oração. De repente o sacerdote pode virar para nós e dizer: olha, reze um terço em reparação dos seus pecados. Né? Essa oração pode ser um jejum. Então o sacerdote pode nos dar um jejum. Pode. O confessor, o diretor espiritual pode nos passar um jejum. Pode nos pedir uma esmola. De repente o pecado mortal do sujeito, de repente é a avareza. Né? Então o sacerdote pode passar uma penitência dele oferecer uma esmola, ajudar os mais pobres. Né? O sacerdote pode impor uma penitência da cabeça dele, ou ele pode, e normalmente é isso que acontece, impor uma penitência nos modos de uma oração, um jejum ou uma esmola. O sacerdote pode ainda aplicar como penitência as obras de misericórdia. Né? E aí nós temos as obras de misericórdia corporais e espirituais. Né? Cada uma das espécies de obras de misericórdia são 7. Eu as vi enumeradas apenas aqui no Catecismo de São Pio X, no Catecismo de João Paulo II não as achei. Então quem quiser pesquisar, é o parágrafo 940 do Catecismo Maior de São Pio X. Esse texto também está no Drive. 940, obras de misericórdia corporais são, por exemplo, dar de comer a quem tem fome. Pode ser uma penitência imposta pelo sacerdote. Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Dar pousada aos peregrinos. Assistir os enfermos. Visitar os presos. Enterrar os mortos. São obras de misericórdia corporais. Assistir os enfermos. De repente os enfermos da nossa família, ou os enfermos dos hospitais mesmo, e visitá-los. Enfim. E as obras de misericórdia espirituais são as seguintes: dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rogar a Deus por vivos e defuntos. Então, se o sujeito cometeu o pecado da avareza ou o pecado da gula, o sacerdote pode dar uma penitência no formato de obra de misericórdia corporal, né? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Se o sujeito cometeu o pecado da omissão, não só, acabamos de falar, do respeito humano, o sacerdote pode dar a penitência de corrigir os que erram, né? Dar bom conselho, muitas vezes, né? Perdoar as injúrias, rezar por vivos e defuntos. Né? São as obras de misericórdia e, por fim, podemos também dar a Deus, fazer a reparação dos nossos pecados pelas indulgências. Né? E as indulgências, o Catecismo de João Paulo II começa a explicá-las na sequência do que acabamos de ler, né? No parágrafo 1471. As indulgências também são obras
de satisfação, de reparação. Né? Então, aqui nós temos a pergunta: o que é indulgência? Né? Um pouco antes, o texto diz: a doutrina e a prática das indulgências na igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é indulgência? E aqui é uma citação do Papa Paulo VI. Né? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel bem disposto obtém em condições determinadas pela intervenção da Igreja, que como dispensadora da redenção distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações, isto é, dos méritos de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Todos os fiéis podem adquirir indulgências para si mesmos ou aplicá-las aos defuntos. Então, as indulgências são exercícios espirituais, que podem ser de vários tipos. Podem ser nos moldes de oração. Por exemplo, o sujeito que em estado de graça santificante, tendo recebido a absolvição sacramental, se o sujeito rezar o rosário ininterruptamente, né, ele recebe indulgência plenária. Então, todas as penas temporais são apagadas. Na prática, isso significa o quê? Se o sujeito morrer, ele entra direto para o céu. Porque estamos no tempo da misericórdia. Entende? A peregrinação aos lugares santos também nos confere indulgências. Né? Se nós quisermos saber quais são os exercícios espirituais que nos conferem indulgências, no nosso drive, dentro da pasta Doutrina da Igreja, nós temos ali o manual de indulgências. Nós temos lá um texto no drive, dentro da pasta Doutrina da Igreja, o manual de indulgências, que na página 8 explica o que é indulgência, e na página 11 começa a falar as concessões das indulgências e os tipos de indulgências que existem. Então, por exemplo, vou pegar uma aqui aleatória: concede-se indulgência parcial ao fiel que se abstém de coisa lícita e agradável em espírito espontâneo de penitência. Então, o sujeito o fiel, né, que se abstém de coisa lícita e agradável, então, de repente, o sujeito foi posto no almoço diversos alimentos. É lícito ele comer de tudo que está ali, mas ele se abstém de um daqueles alimentos em espírito de penitência. E isso confere indulgência parcial, por exemplo. Tá? E outras coisas, tem inúmeras outras indulgências aqui. Tá? No manual, vocês podem ver. Isso tem que ser constante. Né? Tem que ser constante. Até morrer. Exato. Quer dizer, todas as boas obras que nós fazemos em espírito de penitência nos conferem sempre indulgência. A adoração ao Santíssimo Sacramento nos confere indulgência. A oração do Santo Rosário nos confere indulgência. A oração da Liturgia das Horas nos confere indulgência. É por isso que uma vida constante de oração e de penitência vai apagando da nossa vida as penas temporais. Tá? E aí tem inúmeras coisas. A página 8 é muito interessante. Perdão, a página 11 é muito interessante, porque também aqui existe uma explicação bem longa do que são as indulgências, da natureza, portanto, das indulgências. Pois bem. Mas continuando aqui no Catecismo de João Paulo II, no parágrafo 1472, continua a explicação da indulgência. E o texto diz: para compreender essa doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. Nos esquemas que fizemos, colocamos 3 consequências, né, do pecado. Aqui o Catecismo vai falar das 2. O pecado grave, o pecado mortal, priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna.
ou seja, merecedores do inferno. Né? Esta privação se chama pena eterna do pecado, que é absolvida mediante o sacramento. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Esta purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Então nós podemos nos purificar, nós podemos fazer a reparação das penas temporais, quer nesta vida terrena, onde é mais fácil e mais meritório, ou depois da morte no purgatório, que é mais difícil, mais penoso. Tá? Porque depois que nós morremos não podemos merecer mais nada para nós. Né? Por isso que a igreja oferece os méritos das indulgências e das boas obras para as almas do purgatório. E nós também, nós podemos oferecer os méritos das boas obras, inclusive das indulgências, pelas almas do purgatório. Lembrando que, além das indulgências prescritas aqui, no Manual de Indulgências, que é o documento do Magistério da Igreja, né? Foi traduzido pela CNBB, foi promulgado aqui no Brasil, um documento, portanto, da Santa Sé. Além destas, que são fixas, o Santo Padre pode conferir indulgências. Então, por exemplo, nós tivemos aí o Ano da Misericórdia, né? O Papa Francisco tinha instituído que todo aquele que fosse visitar uma igreja em espírito de peregrinação, passasse pela Porta Santa, receberia indulgência plenária. Né? Então, é um exercício espiritual, não é só o sujeito chegar lá, passar pela porta, pronto, estou salvo. Né? Não é isso. Não é isso. Qualquer uma delas. Exatamente. Ter o espírito de... Exatamente, tem que ter um espírito de penitência, um espírito de peregrinação. E tinha outras Coração coisas quieto. também, né? Tinha que Fazer confessar. confissão. Isso, exatamente. Tinha que se confessar, rezar pelo Santo Padre, passar pela porta, então é toda uma sequência de exercícios espirituais. Então, a satisfação, a reparação tem em vistas nos purificar das penas temporais, né, que o pecado deixa. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus no exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Então, são as consequências do nosso pecado. Né? Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo que não haja mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado. Tá? Então, mesmo depois de confessarmos, de recebermos a absolvição sacramental, nós somos absolvidos e perdoados da culpa e da pena eterna. Tá? Mas resta as penas temporais, pelas quais nós precisamos fazer a reparação dos nossos pecados. E aí a iniciativa nossa também. Quer dizer, o trabalho não acabou aqui, né? Aqui acabou, fomos absolvidos do mais grave. Resta-nos ainda fazer a reparação dos nossos pecados. Suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora, enfrentando serenamente a morte, o cristão deve esforçar-se para aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se por meio de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e por diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do homem velho para revestir-se do homem novo. É isto. Devemos pôr cinza na nossa cabeça, nos vestir de sacos, não é? Como faziam os penitentes do Antigo Testamento. Em outras palavras, nós devemos viver a vida rústica do Evangelho. O Evangelho não nos apresenta uma vida fácil. Né? Jesus vira para os seus discípulos e diz a respeito de São João Batista: que fostes ver no deserto? Né? Que fostes ver no deserto? Um homem que se veste com roupas luxuosas? Um homem que mora nos palácios? Que fostes ver no deserto, senão um homem
que cultiva uma vida rústica, que se veste com peles de camelo e que come mel do campo e gafanhotos, que vive no deserto, na oração, na penitência, na mortificação, na ascese, na luta constante contra o mundo, o demônio e a carne, que fostes ver no deserto. Ora, o deserto é a vida cristã, não tem dúvida, não tem dúvida. O Evangelho não nos apresenta uma vida fácil. O Evangelho não nos apresenta uma porta larga, pelo contrário, o próprio Cristo nos ensina, deveis esforçar-vos por passar pela porta estreita. Né? O nosso esforço deve ser por entrar, por passar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz ao inferno, largo é o caminho que conduz à perdição. Né? Eu sempre digo, quer dizer, para ir para o inferno, o que a gente precisa fazer? Nada. É só sentar no sofá e ficar lá a vida inteira, sem fazer nada. Pronto. É simples. Deixa o carro na descida em ponto morto e pronto. É fácil. Ir para o céu não é fácil. Ir para o céu é trilhar o caminho da subida do monte Carmelo. É o caminho ascético, é o caminho da ascese, da penitência, da oração. É o caminho do Evangelho. Não é o Evangelho que deve se adaptar a nós. Não é o Evangelho que deve se converter a nós. Somos nós que devemos nos converter ao Evangelho. Não é? Por isso que o Evangelho nos forma. Não é? O que faz a cozinheira, a mulher que vai fazer o bolo, senão colocar a massa dentro da forma, não é isso? E cortar o que fica para fora, fazer tudo encaixar e entrar ali, não é isso? É uma imagem simplória para mostrar, somos nós que devemos nos converter ao Evangelho. Nós não devemos mudar a letra do Evangelho para a nossa satisfação. Só há um Evangelho, só há uma verdade, não outra. E a verdade é Cristo. E para terminar, um pouco mais à frente, no parágrafo 1478, nós temos ainda aqui obter a indulgência de Deus mediante a igreja. Essa coisa de indulgências existe até hoje. Né? Muita gente acha que isso aqui o Concílio Vaticano II aboliu, que os bens espirituais do Vaticano II aboliu. Não aboliu coisa nenhuma, está aqui. Né? Magistério da Igreja. Né? Diz então o parágrafo 1478, a indulgência se obtém de Deus mediante a igreja. Não há indulgência sem a igreja. Como não há salvação sem a igreja. Não há? Não há indulgência sem a igreja, não há salvação sem a igreja. Sem a única igreja, esposa dileta de nosso Senhor Jesus Cristo. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas a seus pecados. Assim, a Igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o incita a obras de piedade, de penitência e de caridade. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados, como acontece no dia de finados. No dia de finados, todos nós podemos retirar uma alma do purgatório. Se nós nos confessamos, em estado de graça rezamos o credo, o Pai Nosso, 3 Ave Marias, o Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre, e oferecemos esses méritos pela salvação das almas do purgatório. Nós podemos salvar as almas do purgatório no dia de finados. É concedida essa indulgência. Muito bem. Então, leiam depois, sobretudo a página 11 e 12 do Manual de Indulgências, é muito interessante para quem quer se aprofundar sobre isso. Resta-nos falar brevemente, se me permitem, sobre a celebração do sacramento da penitência. E com isso nós encerramos a aula de hoje. Isso é bem breve, não vou me estender muito. Nós temos duas maneiras de celebrar o sacramento da penitência: ou individualmente ou comunitariamente. Né?
Se nós celebramos o sacramento da penitência individualmente, o sacerdote nos atende, traça o sinal da cruz, o sacerdote pode impor as mãos e fazer uma breve oração pedindo a Deus que nos conceda a graça para fazermos uma boa confissão. Então, se a confissão for pessoal, primeira etapa, sinal da cruz, a oração do sacerdote sobre nós, a confissão sacramental, a orientação do sacerdote. O sacerdote pode pedir que nós rezemos o ato de contrição. Ele então nos dá a absolvição sacramental, nos dá a penitência. Nós saímos e outro vem. Lembrando que a gente, na confissão, a gente não precisa ficar pintando e bordando. A gente chega lá e conta os pecados, pronto, acabou. Não, a confissão não é direção espiritual. São dois momentos distintos. Uma outra maneira de celebrar esse sacramento da penitência é numa liturgia penitencial, num rito penitencial. Então todos se reúnem na igreja, em assembleia, em comunidade. O sacerdote traça o sinal da cruz, existe a saudação, a mesma da missa, faz-se as leituras, uma primeira leitura, um salmo, um evangelho, tem homilia, e depois da homilia pode ou não existir a oração da assembleia. E então, normalmente, quando é uma celebração penitencial, uma liturgia penitencial, nós temos vários padres. Um padre preside essa primeira parte, com todos. Depois os padres se dispersam, cada um vai para um canto da igreja. E depois, normalmente, da homilia, uma breve homilia, nós temos aí o atendimento pessoal de cada um dos fiéis que estão na igreja. Nós confessamos pessoalmente com o padre, ele nos dá a absolvição e tudo isso daqui. Depois as pessoas podem permanecer para o encerramento com todos, ou depois da confissão pessoal, cada um vai embora e a igreja vai se esvaziando. São as duas formas de se celebrar o sacramento da penitência. É isso. Encerramos aqui os estudos do sacramento da penitência. Sempre fica muito mais por falar do que aquilo que foi dito, sempre fica muito mais. Porque nós poderíamos estudar os sacramentos como estamos fazendo, com base sobretudo nesses dois catecismos, mas nós podíamos enriquecer isso com textos do Denzinger, com textos da Suma Teológica, com textos da Candalia, há muito que se estudar. Né? Mas na próxima aula, terça-feira que vem, nós iremos estudar o sacramento da unção dos enfermos, da extrema unção, e olharmos mais de perto a nossa morte. Vamos falar sobre isso na próxima aula. E na seguinte falaremos sobre o sacramento do matrimônio. Certo? Então, semana que vem, terça-feira, sacramento da unção dos enfermos. Na semana seguinte, o sacramento do matrimônio. É isso que faremos. Obrigado mais uma vez pela presença. Tchau, tchau. Estamos aí para possíveis perguntas.